coração. Eu vivo cheio de vaidade. Amanhã tem o Cabuloso em campo no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Jogo das 8h30 da noite com casa cheia, Gigante da Pampulha. Você vai lá? Então manda pra gente aqui. Qual é o setor que você vai amanhã no Gigante da Pampulha? Qual é o seu placar para este Cruzeiro Sport? Em que escalação você está apostando, já que o Cruzeiro tem alguns desfalques? E quem vai contar os detalhes deste sabadão de preparação na toca é o Emerson Pansieri. Boa tarde, Pansi. Boa tarde pra você, Pedro. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia, Pedrão, Ale, Pansi, todo mundo ligado aqui na Rádio de Minas. O Cruzeiro que faz a preparação à tarde na Toca da Raposa. Preparação essa seguida de concentração para o duelo contra o Sport amanhã, como você bem destacava, às 8h30 da noite, hein? Com mais de 40 mil torcedores garantidos. E sabemos que a venda continua boa, então para sábado, daqui a pouco deve ter atualização. Torcedor comprando realmente o ingresso, aproveitando esse desconto oferecido pela diretoria do Cruzeiro, né? O Pedrinho com o Pedro Júnior, a turma entendeu que era bom o Cruzeiro fazer esse momento, né? De dar um desconto, né? R$30 ali pro sócio do Cruzeiro. Acompanhar o jogo no Gigante da Pampulha, até por conta desse horário, domingão, 8h30 da noite, é uma forma também de estimular o torcedor a comparecer ao Gigante da Pampulha. Torcedor esse que no Maracanã deu um espetáculo, né? Fez uma festa maravilhosa ali no Maracanã e agora recebendo o time em casa. O Cruzeiro fez 2 jogos fora, jogo contra o Vasco foi fora, jogo contra o Flamengo também fora, retornando a jogar em casa, onde tem aí o segundo melhor aproveitamento da competição. Só perde para o Flamengo. Cruzeiro no total tem 31 pontos, jogando em casa. O Flamengo tem 32. Sinal eletrônico marcando 12h15. Mas vamos lá, porque tem muita mudança nesse Cruzeiro. Muita coisa pode acontecer. Algumas situações estão sendo avaliadas pelo técnico Leonardo Jardim com a comissão técnica dele. Vamos começar da lateral direita. O William está fora suspenso. Foi expulso no jogo contra o Flamengo. A tendência é o Cauã Moraes, né? Começar o jogo, 19 anos, mostrou muita personalidade no Maracanã. O Fagner ainda tá machucado, então essa situação resolvida. Pra zaga, Fabrício Bruno tá fora suspenso. Será que vai o João Marcelo ou será que vai o Jonathan Jesus? Ontem o Jonathan Jesus fez trabalho parcial, né? Academia e campo, e isso já deixa um pouco melhor a possibilidade do jogador atuar. Então, como já vinha de mais atividades, de mais jogos, tem aí um lastro maior, pode ser o companheiro do Vidalba na defesa do Cruzeiro, até porque o João Marcelo ficou um tempo machucado, né, se recuperando. Então, para a zaga, esse é o panorama. Para o meio-campo, para a vaga do Lucas Homero, será que ele coloca o Mateuzinho com o Lucas Silva? Aí pode ser uma situação a ser observada para esse setor. Para a vaga do Caio Jorge, o Gabigol, né, tem aí a tendência de começar o jogo. Agora, para a vaga do Wanderson, eu deixei por último porque o Wanderson é uma lombalgia, é uma dor na lombar. Falava isso na manchete há pouco, que você chamava, Pedrão. E aí, o que pode acontecer? Será que ele vai de Eduardo? Será que ele vai de Arroio? Será que ele vai de Sinisterra? Aí, para mim, mora a maior dúvida do técnico Leonardo Jardim para o jogo de amanhã. O Cruzeiro teve contra o Vasco, Edu, desfalque do Vidalba. Agora o desfalque da vez é o Fabrício. Nesta tão elogiada zaga, o Jonathan Jesus, o João Marcelo, que o Pansi falou, né? Se recuperou de lesão, só entrou nos minutos finais desse jogo contra o Vasco. O que você espera de substituição e principalmente de postura desse sistema defensivo? A escolha pela peça é mais complicado porque você tem o João Marcelo voltando de um longo período de lesão, ainda não jogou, e o Jonathan Jesus voltando de um problema. Se tiver treinando e bem fisicamente, imagino que a escolha de momento seja o Jonathan, ao lado do Vidalba. Lá na frente, eu acho o João Marcelo mais zagueiro. Mas não sei se está pronto para encarar 90 minutos, ainda que o adversário seja o pior time do campeonato, na teoria o Sport, né? As outras posições, o Pansieri trouxe aí o Cauã na direita, é um jovem, tem 19 anos, acho que vai ser. O Cruzeiro contratou o jogador da posição, é o único que tem disponível. E do meio para frente começam as dúvidas, né? O Matheus Henrique talvez seja a escolha mais óbvia,
para o meio de campo para jogar ao lado do Lucas Silva. O Leonardo Jardim já deu algumas mostras de que realmente não confia no Wallace, ainda que o Wallace esteja no dia a dia, um jogador de grupo, sendo relacionado, mas não me passa a impressão de confiança no Wallace. E pelo lado do campo, por o adversário ser o Sport, sendo muito sincero, a minha opção seria para um jogador ali mais ofensivo, do 1 contra 1, e pelo que ele mostrou no Maracanã, acho que a escolha pode ser o Sinisterra lá na frente e o Gabigol na vaga do Caio Jorge. Isso aí não tem mistério. 12:18 aqui no Rádio Esportes, estamos falando do Cruzeiro. Qual é a sua opinião? Participe com a gente através do YouTube. Ale Oliveira, o que você está esperando de postura do Cruzeiro depois desse empate e da derrota nos 2 jogos no Rio de Janeiro? Agora a parada é em casa contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro ele sai fortalecido, né? Mentalmente, psicologicamente. Fisicamente talvez não, né? Porque foi uma batalha contra o Flamengo na quinta-feira. Mas eu acho que ele sai muito fortalecido, né? Em espírito, né? Porque fez um jogo de igual para igual com o Flamengo, olhando nos olhos do Flamengo, e isso realmente é muito significativo, muito corajoso, né? Então eu acho que realmente o time vem confiante. Com relação à formação, eu tenho uma pequenina tese, da qual evidentemente eu mesmo acabo discordando, que para mim o Mateuzinho ele é titular desse time, né? O Matheus Henrique ele é titular desse time. Eu não coloco na condicional, mas não estou falando não pro jogo de amanhã. Estou falando pelo aquilo que o campo e bola vem mostrando, e ele fora da posição dele, né? Porque normalmente a gente se acostumou a ver o Matheus jogando como um segundo homem de meio campo. Ele não está fazendo essa função nesse momento, está jogando mais pelo lado, mas por qualquer lado que você queira escolher, para mim ele é titular. Tem provado isso, embora tenha falhado contra o Vasco. Eu acho que ele conquistou a posição em campo. Se o Léo vai dar para ele ou não a posição é uma outra questão, mas para mim ele é titular não só amanhã, mas para o restante da temporada. Estava voltando de lesão, esperou o seu momento, foi se recondicionando, e agora eu pelo menos não discuto essa condição dele. Com relação ao jogo de amanhã, eu vou um pouquinho mais além do Edu, embora não acredite. Eu iria com os 2 jogadores de lado, os 2. Porque realmente o Sport, a gente vai ver, quando começar o jogo 8h30, que é um horário bem atraente para um domingo, né? Quando começar o jogo, o Sport vai ficar com todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo marcando, vai oferecer pouco perigo, a não ser no contra-ataque. E aí você cria mais alternativas para o seu momento ofensivo, o que dificulta sobremaneira a marcação do adversário. Porque o que a gente viu de time vindo para o Mineirão para marcar o Matheus Pereira e o Caio Jorge, nesse caso o Gabigol, e dificultar demais a vida do Cruzeiro enquanto ataque, foi uma grandeza. Então, se você tem esses jogadores de lado, que são rompedores, e que você não tem tanta necessidade de ter uma marcação tão eficiente como é verdade, com o Christian e com o Wanderson, eu acho que você pode dar uma cara diferente pro Cruzeiro, além, evidentemente, de que Lucas Silva e Mateuzinho também já tem uma outra dinâmica, né? Claro que o Lucas Romero é titular absoluto, um dos destaques do time e do campeonato, mas com relação à posse de bola, você já tem uma outra dinâmica com o Lucas Silva de primeiro e o Mateuzinho de segundo. Então, eu iria com uma formação mais agressiva, lembrando que não é só o Christian e o Wanderson que colaboram defensivamente enquanto atacantes do Cruzeiro. O Sinisterra, por exemplo, ele jogou a Premier League. Então, na Premier League, se você não marca, você não joga. Eles não marcam que nem o Christian, que é um volante. Eles não marcam que nem o Wanderson, que é um atacante que marca melhor que ataca. Mas eles marcam. Então você oferece mais possibilidades para o momento ofensivo do Cruzeiro, e é o que eu faria contra o Lanterna do campeonato. Ô Edu, eu tô com a sensação de que, apesar desses 2 jogos que o Cruzeiro sofreu revés no Rio de Janeiro, a questão anímica, o lado psicológico, continua a favor do Cruzeiro, continua favorável. O Cruzeiro não saiu menor desses 2 jogos contra Vasco e Flamengo. Ele sabe que a torcida do Cruzeiro tem um papel preponderante também para empurrar o Cruzeiro. Ah, mas é lanterna, 15 pontos. Não, gente, é jogo
importante para somar pontos nessa caminhada do Cruzeiro, Pedrão. Olha, eu não sei se eu já vi um treinador fazer isso, não. Mas eu vou te falar, o casamento, né? Numa lua de mel que vive o Léo Jardim com a torcida de forma muito justa, né? Para mim, o Léo Jardim é o principal treinador do futebol brasileiro nesse momento. E aqui ele tem grandes concorrentes, né? Mas para mim ele é o cara que faz o melhor trabalho do futebol brasileiro. Não tenho muita dúvida disso. Você tem o Abel, que é consolidado, evidentemente. Você tem o Felipe Luiz, que tem um futuro brilhante. Você tem o trabalho do Rogério Ceni, que é um trabalho também muito bem feito. Enfim, você tem o Mirassol, que também tem um bom comandante, né? Mas acho que o Léo Jardim é o melhor treinador do futebol brasileiro. E o torcedor tem que comemorar mesmo essa passagem dele por aqui. Uma passagem que já foi tentada por vários outros grandes clubes, né? E o Léo Jardim, não tenho dúvida disso, mesmo na comparação com quem você queira aí, Jorge Jesus. O Abel não dá nem para comparar, porque o Abel fez a carreira dele no Brasil. Mas mesmo com Jorge Jesus e outros tantos estrangeiros que passaram por aqui, ele já chegou como o maior. E ele tá provando por quê, né? Porque realmente ele é um excelente técnico. Evidentemente que eu não concordo com tudo, que todas as decisões dele, mas para mim ele é o melhor treinador do futebol brasileiro. 12:26 aqui na Itatiaia. Deixa eu destacar o adversário da Raposa para este jogo. Vamos falar sobre o Sport Recife, que venceu o Corinthians na antepenúltima rodada, né? E depois derrota para o Fortaleza e o empate de quarta-feira, que a gente já citava aqui, contra o Fluminense, né? Tava tomando 2-0, foi lá buscar o empate na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport, a gente já sabe, é o lanterna desta Série A de Brasileirão, tem apenas 15 pontos, são só 2 vitórias no Campeonato Brasileiro inteiro, mas o time do Daniel Paulista, 13º colocado entre as equipes de um recorte de 10 últimas rodadas. O Sport, ele tá fora da zona do rebaixamento no retorno do Brasileiro, por exemplo. Time que tem nesse recorte, nessas 2 vitórias que ele conquistou nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Sobre a escalação, tem o atacante Derek Lacerda voltando de suspensão, ele é titular absoluto desse time. Inácio Ramírez foi quem jogou contra o Fluminense no meio de semana, volta para o banco. Matheus Alexandre, lateral direito, ele tomou o 3º amarelo contra o Fluminense no meio de semana e está fora. E ainda tem a situação para a defesa, com a possível aparição do Aderlan nessa vaga do Matheus. Aderlan é aquele mesmo que jogou no América, 35 anos, muito experiente. E aí a sensação que a gente tem é de que o Lucas Lima volta ao time titular, Gabriel é o goleiro, Aderlan na direita, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas e Johan, Lucas Lima, Mateuzinho e o Derek Lacerda. Este é um provável Sport Recife, o lanterna do Campeonato Brasileiro, repito, que enfrenta amanhã o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. É um time mais fechado mesmo, Edu? O que a gente pode esperar desse Sport? Você viu alguma coisa que salva dessa rodada 27? Jogo importante pro Cabuloso, hein? E daqui a pouco eu vou interagir com a turma do Cruzeiro aqui no YouTube da Rádio de Minas. A nossa jornada esportiva neste domingo para Cruzeiro e Sport. Você vai acompanhar com a gente, com a narração do poeta